Vou falar um pouco sobre a situação do casal aí que cometeu esse erro aí de questionar o trabalho da vigilância sanitária, né, de uma forma agressiva, né? Quiseram colocar como se fossem melhores, né, do que o funcionário ali que estava fazendo o trabalho, né? Cometeram um grave erro e pagaram um preço alto por esse erro, né? Porque a menina acabou perdendo o emprego, não sei a situação do cara aí também. Só que, galera, a gente tá muito assim afoito para ver as coisas acontecerem, tá? E às vezes a gente se esquece que por trás de um desemprego tem uma família, né? Às vezes a pessoa tem mãe doente, tem pai doente, tem filho. E eu acho que não é o trabalho de uma empresa. Acho que essas coisas não, sabe, não devem chegar ao nível da pessoa perder o emprego. Até porque você está no momento em que você está na sua vida particular. Isso não tem nada a ver com a tua empresa. Então, sua vida particular é uma coisa, aquilo que você trabalha é outra, né? Então, às vezes a empresa com medo de ter a imagem ligada, né, ao fato, acaba demitindo a pessoa, tá? Vai demitir a pessoa, mas não pode dar justa causa na pessoa, né? Tem que demitir pagando todos os direitos. Eu sei que nenhuma empresa tem essas coisas, mas deveria existir algum seguro, né? Para que as pessoas pudessem viver sua vida particular. Foi simplesmente ela cometeu um erro? Sim, cometeu um erro. O erro. E quem não comete erros, né? Muitas vezes as pessoas cometem erros e não tem uma punição tão assim grave, né, de perder o emprego. É, Hoje em dia as pessoas tipo assim, o cara é bolsonarista, ele cometeu erro, ele tem que pagar o preço. As pessoas estão muito fixadas nesse tipo de vingança, né? Só que a gente tem que levar em consideração que o desemprego é uma coisa ruim para a família, para os filhos, para pessoas que dependem do seu salário, né? Então, eu achei também meio vingativo, né? A pessoa buscar revirar a vida da pessoa para saber se a pessoa é ou deixa de ser, tá? E descobrir alguns erros. E eu acho que se você for investigar a vida de quem está querendo investigar, também vai encontrar muita coisa. Porque todo mundo tem alguma coisa que tá errado na vida, né? Todo mundo não, muita gente, né? Não vou dizer todo mundo. Então, muita gente que às vezes aponta o dedo também tem os seus erros, né? Se tivesse na situação ali, poderia até ter feito coisa pior. Então foi eu acho que eles no depoimento deles não disseram estar arrependidos, simplesmente porque já foram punidos, né? Tiveram a vida exposta, né? Tiveram a imagem ridicularizada, né? Porque a internet hoje em dia ela tem um poder muito destrutivo, né? Se você fosse pegar e jogar na internet tudo o que passou na sua vida que você fez de errado, com certeza você ia ter muito motivo para se envergonhar, né? Eu acho que a imagem das pessoas a gente tem que dar um time, né? Uma coisa é você publicou uma situação no jornal, aquele jornal passou, aquele jornal não existe mais, né? Ficou no tempo. Com a era digital, aquilo fica persistindo, perseguindo a sua vida, né? E isso não é legal para ninguém, né? A atitude da pessoa foi errada, mas qualquer pessoa poderia ter uma atitude às vezes muito mais errada, né? É esse ponto que eu quero chegar. É, Cometeu um erro, ficou desempregado, foi um erro, foi uma atitude arrogante, mas é aquela coisa, quem não comete erros, né? Quem às vezes não se altera, né? Como seria você se você fosse um juiz, se você fosse um desembargador? Como seria a sua vida? Seria humilde? Porque o dinheiro muda muito as pessoas. Os cargos também mudam muito as pessoas. Pode não mudar em 2 anos, mas com o tempo, né, muita gente acaba mudando. Não estou dizendo todas as pessoas, mas a maior parte das pessoas, eu não entendo. Engraçado que quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais irritada ela parece ser na vida. Quanto mais alto o cargo dela, mais ela anda totalmente desequilibrada, né?
Parece que essas coisas cercam a vida da pessoa, a arrogância, a prepotência, e querem tudo na mão, como se. Às vezes eu fico olhando, tem gente rica, pessoas ricas, é cheia, é uma frescurada do inferno, porque se a pessoa tem que parar no estacionamento para pegar o bilhete, se demorar 2 minutinhos, a pessoa já se altera, já se enche de ira, né? Não tem equilíbrio nenhum. 2 minutinhos da vida dela parece que está roubando uma eternidade. Parece que o tempo dela tá sendo contado em dólar, né? Então, às vezes o dinheiro, o poder não traz a felicidade que as pessoas poderiam encontrar em Deus, poderiam encontrar se parasse um pouco e respirasse, né? Eu às vezes eu olho assim, as pessoas têm tudo, mas parece que elas, sabe, elas não experimentam a vida. Parece que elas têm as coisas, mas as coisas não passam pela vida dela como se fosse o combustível que você bota no carro, a graxa que você bota na roda da bicicleta, sabe? Não tem. é, Elas não experimentam a vida como aquelas pessoas que têm toda a dificuldade para conquistar. O cara trabalha de segunda a sábado. Quando chega no domingo, a folga dele, ele vive aquele domingo como se fosse o único da vida dele, né? E aquilo ali, ele curte bem o domingo, tanto é que na segunda-feira ele tem força para ir trabalhar e vai tranquilo, vai sorrindo, vai escutando música, vai feliz. E essas pessoas que têm muito dinheiro, elas vivem a vida toda de folga, né? Então, coisas que pra gente é maneiro ir no cinema, ir no shopping, pra elas estão um pouco se lixando para essas coisas. Porque o patamar, a qualidade de vida delas, o pensamento de vida delas é estar lá em outro lugar, sei lá, na Times Square, lá Las Vegas, no inferno, sei lá, algum lugar que aqueça esse coração congelado, né? Então, qualquer pessoa pode cometer erros, qualquer pessoa pode ser prepotente em certos momentos da vida, mas a internet está machucando a vida das pessoas, está guardando as coisas, sabe? Parece que a internet é uma prisão de angústias, né? Imagina a pessoa que faz alguma coisa errada, mais errada aí, e é filmado e colocado na internet. A pessoa daqui a pouco está tirando a própria vida aí por conta da vergonha que às vezes é exposta, né? Então a internet tem essa questão aí. Um outro assunto também que eu estava refletindo aqui, que não tem nada a ver com esse vídeo, mas vou deixar publicado aqui, é sobre os óculos de realidade virtual, né? Os óculos de realidade virtual não tem nada a ver com o assunto, mas vou deixar publicado aqui. Temos que tomar muito cuidado com essa coisa, porque você está ali no óculos de realidade virtual, você salta, né, de uma altura, de um prédio, de algum lugar, de uma montanha, porque você sabe que aquilo ali não é real. Só que quem anda em altura, quem não é acostumado a viver em altura, tipo, você não mora em apartamento e tal, quando você está num ambiente alto, um lugar alto, você sente algumas coisas. Algumas pessoas sentem, outras não. Tem gente que sente vontade de se jogar, tem gente que fica com medo de pular sem querer. É esse o ponto que eu quero chegar aqui nessa observação. Esses óculos de realidade virtual não. Eles podem confundir algumas questões, porque se você está brincando com óculos de realidade virtual e você mora num lugar alto, num apartamento, imagina que você está brincando ali, daqui a pouco você pega no sono e dorme. Você pode sonhar e achar que você está usando aquele óculos e você pular do apartamento. Isso daí é realidade, porque parece meio louco. Porque quem é sonâmbulo repete coisas, faz coisas sem noção. Tipo que o cara anda pela casa de olho aberto, como se estivesse enxergando as coisas. Simplesmente ele faz coisas que a mente dele não está controlando. Tipo, ele está dormindo, mas está andando pela casa. Então esses óculos de realidade virtual, eles podem dar alguma confusão nas pessoas, e a pessoa às vezes está num ambiente alto e achar de repente que está sonhando ou está com aquele óculos. É uma coisa meio de doido, mas é bom a gente analisar isso, porque são coisas novas que vão chegando
com a tecnologia, né? E a gente não sabe quais os prejuízos que a gente pode ter. Então é muito interessante fazer esse estudo aí, porque a galera que está ali na altura tem uns certos baques ali que não é legal. Quando você estiver num ambiente alto, você que não é acostumado a estar em lugar alto, você vai entender o que eu estou falando. Você vai compreender o que eu estou falando. Então, voltando aqui à questão, só queria deixar isso documentado aí no meu canal, porque depois eu vou fazer um estudo sobre isso. Então, galera, quem ganha com essa exposição desse casal? Os jornais vendem pra caramba. As pessoas, o ser humano é super fofoqueiro, ele adora uma fofoca, né? Agora, aqui não crucifique o casal. Deixa o casal cometer o erro, já pagou. Já pagou além da conta, né? Que não tinha nada a ver a empresa mandar a pessoa embora. Acho que não tem nada a ver, cara. Sua vida pessoal não tem nada a ver com o seu trabalho, né? As pessoas têm que aprender isso. Você é um ser humano comum. Você não tá, quando você está de folga, você não está representando a sua empresa. Entende? Você não cometeu um crime de assassinato, você não cometeu uma coisa tão grave que possa manchar a imagem da empresa. Simplesmente foi um erro, uma atitude precipitada, às vezes impensada, né? Porque tem gente que é arrogante mesmo, tem gente que não é arrogante e toma uma atitude arrogante. E tem gente que realmente é a vida toda de arrogância, né? Uma hora a casa cai, né? Mas eu acho que questão do seu trabalho com a sua personalidade não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. Eu sei que muita gente está assim, não, tem que se ferrar mesmo, tem que tomar prejuízo mesmo. Cara, eu não penso dessa forma, né? Simplesmente a pessoa agora vai dizer o quê? Agora, sou um desempregado, melhor do que você, né? Vai dizer o quê? Mas eu não acho que eu não acho que a pessoa tem que perder o emprego para aprender alguma coisa, né? Eu acho que se a pessoa souber que a sua atitude não foi legal, não foi correta, e eu acho que eles tinham que ter humildade de pedir desculpa, mesmo tendo pago o preço ali, mas cada um sabe da sua situação, né? Tem gente que não quer sair por baixo, quer manter a sua razão e a gente tem que aprender a respeitar o que o ser humano é. O ser humano tem essa atitude, ele é desse jeito. A gente não tem que odiar as pessoas porque elas são diferentes, sabe? Porque tem gente, cara, cada pessoa tem uma criação diferente, cada pessoa viveu num âmbito diferente, passou por coisas diferentes. Então, cada resposta de vida é totalmente diferente, né? Nós estamos aqui às vezes, tem gente que aprende essas coisas mais novos, tem gente que demora mais tempo, envelhece e não tem nenhum obstáculo, não tem às vezes um amigo para dar um toque, não tem uma pessoa da família para dar um toque, e a pessoa cresce assim, com essas arrogâncias, com essas coisas essas bagagens que ela devia ter deixado lá atrás, ela carregou a vida toda sem ninguém para ajudar ela a mudar. E tem gente que não quer mudar, filho. Vai ficar batendo com a mão em ponta de faca a vida toda, né? Então como a gente não sabe que tipo de situação que se trata, só sabemos que é o ser humano que comete falhas, comete erro, simplesmente a gente tem que esquecer isso, né? Não querer mais um desempregado, a gente não quer isso. Desemprego hoje é você desejar o inferno para a pessoa. É você desejar que ela tenha coronavírus. Isso é comparado ao desemprego. Porque nós não sabemos o que nosso país vai enfrentar. Eu acho engraçado que algumas pessoas, elas, para puxar sardinha pro Bolsonaro, estão falando que as bolsas de valores estão melhores e tal, mas o Bolsonaro e o Guedes não tem culpa nisso, não. Eles têm culpa de coisa ruim, de coisa boa não tem. Porque isso daí, na verdade, foi por conta da pandemia que gerou isso. O prejuízo que o coronavírus causou acabou fazendo com que se invertesse a situação, para o Brasil fosse melhor a situação. Então, a galera que estuda economia, a galera que tem uma mente aberta, que não vai puxar sardinha para o lado da política, pode explicar isso melhor, né? Então tem gente que, não, vocês estão falando, presidente, a pessoa, que você quer defender alguém, pegue um argumento sólido, um argumento verdadeiro, né? Porque para tomar ferrada já basta o Caio Coppola, né? Um cara que é advogado vai totalmente contra os princípios do direito, né? Da advocacia. Então, gente, aqui
Ninguém é melhor que ninguém. Você pode ser o juiz, você pode ser quem você for. Quando uma autoridade chega no lugar, ela é a autoridade. Esses dias tinha um vídeo de um enfermeiro que botou para correr um monte de militares. Por quê? Porque os militares tiveram que botar o rabinho entre as pernas e sair. Simplesmente porque o enfermeiro estava certo. O cara chega dentro do hospital, o militar chega dentro do hospital sem máscara, expõe o cara, né? Que atitude, cara, atitude show de bola daquele cara. Não se alterou, falou a verdade que tinha que falar, manteve a sua integridade, o seu respeito, porque às vezes a pessoa vai falar e perde o respeito, como aquele advogado do PT lá que foi falar e chamou os policiais de cachorro. Ele se exaltou tanto que ele acabou sendo preso. Ele acabou fazendo aquilo que os policiais queriam. Esperou somente o momento do erro dele para eles dar o bote. Então, esse enfermeiro fez o certo. Ele falou o que tinha que falar, ele mostrou que eles estavam errados, estavam sem máscara, colocando a saúde em risco, colocando o hospital em risco. Então, no ambiente de trabalho, você é a autoridade. Se você está coberto de razão, você é a autoridade. Não tem ninguém que possa passar por cima disso. Você está lá tomando conta de estacionamento. Aí você tem uma ordem da sua empresa. Né? Tem que dar o cupom e tem que pegar o número da placa. Aí vai vir um juiz, vai te atropelar, vai entrar com o carro e passar por cima de tudo. Ele perde o direito dele, perde a razão dele. Pode ser o que for, mas ele perde a razão dele. Há um tempo atrás teve um juiz, né, que foi parado no trânsito por uma policial, né? Acho que foi policial, uma guarda, não lembro. E o erro dela foi ela questionar a questão do cara ser juiz, né? Você tá achando que você é o dono do mundo? Ela falou alguma graça pro juiz. Ela exagerou nisso, né? Ela podia ter se resguardado mais, né? Você tomar cuidado para não ultrapassar os limites do que é o seu do que você pode falar, né? Porque se trata de um juiz. Uma questão que a gente tem que sempre trazer na consciência. Às vezes a pessoa não é só juiz, mas ela também é uma pessoa idosa. Então você tem que ter dois tipos de respeito: ao idoso, por ela ser idoso, e por ela ser juiz, né? Tem que ter o respeito. É lógico que esse respeito não quer dizer que ela vai transgredir leis, mas eu acho que a simpatia, a maneira que você fala, também tem que ser uma maneira, não pode ser uma maneira arrogante, porque tem gente que tem isso, encontra com uma autoridade, parece que a vida dela se altera, parece que ela começa a se sentir arrogante, a pessoa não é nada, mas ela se sente arrogante, ela não se dá bem com questões de autoridade, né? Por que isso, sabe? Parece que é uma coisa da personalidade da pessoa. Isso já se passou comigo muitas vezes, né? Você olha uma pessoa com autoridade, você sente algum que, sabe, que não deve obedecer. Isso aí é estranho, falando por mim mesmo. Mas que você tem que ter a consciência de que aquela pessoa é uma autoridade, ela está cumprindo uma função e muitas vezes ela pode proteger a sua vida, né? Ela protege vidas de outra pessoa. Então acho que a gente tinha que olhar, e eu faço uma autocrítica, né? A gente tem que olhar para a autoridade com respeito, né? Aí, porque quando a gente olha, vamos supor, você olha para o policial militar, você não tem que lembrar que a polícia militar tem os seus erros, né? Porque ela também tem os seus acertos, sabe? Então aquele policial, ele está representando a farda dele, o que ele é. Ele não está representando só a corporação, mas a gente vê só a corporação. Não, aquela pessoa ali é uma autoridade, ela está ali com a sua farda, ela chegou ali estudando, né? Eu sei que tem muita gente que não chegou estudando, mas na maior parte na maioria chegou estudando, chegou por seus méritos, né? Correu atrás, se esforçou, conquistou, e ela está num lugar de repente que foi feito para ela tem aptidão para aquilo, né? Às vezes tu vê os atletas virando cambalhota, imagina eu fazendo aquilo. A primeira cambalhota eu tô entregando as orações em mãos. E primeira cambalhota é necrotério na hora, filho. Então cada pessoa tem uma aptidão para determinada função, né?
Então a gente tem que aprender a respeitar as pessoas, independente de. E tem gente que é um puxa-saquismo do inferno. Vê alguém que é um ator, um jogador de futebol, irmão, só falta deitar pro cara pisar em cima. Isso eu acho ridículo, sabe? O cara é jogador de futebol, meu irmão, brincadeira não. Cara, se pudesse, se o cara falasse, me dá sua roupa, o cara fica pelado, vai embora nu na rua. Mas ele dá a roupa pro cara, porque é uma puxa-saquismo. E isso me deixa irritado, né? Porque. Mas é um ser humano, cara. Ser humano tem dessas coisas, né? Tem do puxa-saco ao não puxa-saco. E tem gente que quando vê um jogador de futebol, tipo eu, vejo o cara. Eu trabalhava num lugar, aí o cara falou assim pra mim: meu nome vai chegar. Eu trabalhava na portaria de um condomínio. E o cara falou assim pra mim: ó, vai chegar fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Tá bom, qual é o nome do senhor? Eu não lembro qual é o nome do jogador que ele falou. Ah, Ora, eu sou fulano de tal. Eu falei: ah, tá bom. Como eu não sou muito vidrado em futebol, pra mim ele não significou nada. Mesmo que fosse alguém conhecido, Romário, Bebeto, pra mim não significaria nada. Simplesmente eu não sou muito chegado ao futebol mesmo. Que fosse, pra mim, é um ser humano comum como qualquer outra pessoa, né? Merece o mesmo respeito que você tem que dar a outras pessoas. Só que tem gente que tem um respeito mais elevado, né, por esse tipo de coisa, porque tem a questão do fanatismo pelo futebol, né? Tem gente que gosta disso aí e fica nessa babação toda. Eu não nasci pra babar nada, filho. Eu nasci pra puxar saco de ninguém. Eu faço a minha parte, sabe? O que tiver que fazer vai ser feito. Então, galera, só deixando esse conceito aí da questão desse casal aí, que vamos esquecer isso aí. Ficou marcado aí na internet e deixa o casal viver, né? Deixa ele arrumar outro emprego, porque daqui a pouco vai calhar deles da pessoa arrumar, a menina arrumar outro emprego e nego querer lá perturbar a mulher no outro emprego dela também. Vai caçar até quantas encarnações, se existisse encarnação. Infelizmente o ser humano tá cruel hoje em dia. É, não pode mijar fora do copinho mais. Então, galera, vamos nessa. Fui. Já falei demais.